Fala, Bruno Arantes. Estamos chegando aqui, começando agora a segunda parte com o Fred Tonelli. Aqui a gente vai falar principalmente do profissional dele e sobre o livro que ele escreveu. Como é que é o nome do livro mesmo? O Fruto Imobiliário. O Fruto Imobiliário. Então hoje aqui a gente vai abordar, aqui no estúdio a gente vai abordar bem focado no mercado imobiliário. Fred, valeu. Gostou lá? Muito bom, cara. Ficou muito bom, cara. Ficou bem dinâmico, bem né? íntimo, bem legal. Vamos começar aqui, tem um roteirinho pra gente seguir. Vou puxar um assunto aqui da sua origem, que a gente já falou lá, abordou, mas de uma forma mais pessoal, agora vai ser uma coisa mais focada. Ok. Tá? A sua experiência de vender as frutas, que você cita lá no seu livro que você começou, o que ela te ensinou sobre dinheiro e sobre oportunidades e sobre negócio? O que te despertou naquele momento, essa experiência, que depois você, ao longo da sua vida, você foi fazendo mais coisas logo, mas aquilo ali foi um despertar, ainda mais pela sua idade na época. O que aquilo despertou no Fred, menino? Quando a gente fala de uma criança vendendo frutas com 5 anos de idade, né, sem ser filho de um feirante, do nada. É até difícil de acreditar ou compreender. Mas a história é verídica, a história faz parte da minha vida. E o que eu entendo hoje, né, hoje profissional, hoje depois de chegar onde eu cheguei, que aquilo ali foi criando, né, algo que talvez eu já tivesse, mas ele desenvolveu o empreendedorismo dentro de mim, fazendo com que eu criasse oportunidade. Por que criar oportunidade? Ser empreendedor não é você nascer sabendo o que fazer, fazer a coisa certa. É arriscar, é tentar. E tem uma frase no livro que eu uso muito, e eu acredito que isso eu uso desde sempre, né? Eu prefiro fazer e não às vezes entregar o perfeito, mas o feito é melhor do que o perfeito. Então eu acho que isso aí moldou desde lá de trás, desde o comecinho ali com as frutas, depois os adesivos e assim por diante. Porque eu não sou aquela pessoa que eu deixo para amanhã o que eu posso fazer agora. E isso no mercado imobiliário é muito importante. E com certeza essa base, e é o que eu carrego até hoje, fez com que eu chegasse onde eu estou. Sim. Você falou um negócio que me deu um gancho bacana, porque a sua profissão de corretor tem imobiliárias, né? Tem específicas. E até você me fala um pouco dessa diferença, que hoje a gente vê muita imobiliária, muita empresa que é focada em empreendimentos, né? Tem até um amigo meu que tem uma grande imobiliária aí que hoje desponta pra caramba, e ele é focado em empreendimentos. O corretor, ele tem muito que ser proativo e fazer o seu corre ali, ir atrás, batalhar o cliente. Como que você faz isso no seu nicho? E como que você enxerga essa divisão que existe hoje? Tipo, imobiliárias que são focadas. Tem gente que é focada no alto padrão, tem gente que é focada em Minha Casa Minha Vida, e tem gente que é focada nos empreendimentos, né? Mas assim, o mundo está setorizado, né? Porque antes não era assim, era mais... Eu nasci de dentro do foco de lançamento imobiliário, conforme é a imobiliária do seu amigo. Eu vim do embrião da Hoje é Mais, que era E-Vendas, e antes começou dentro da Sete Par, e ele tinha uma house. E a house fazia lançamentos imobiliários, só que fazia só de produtos deles. A partir do momento que as imobiliárias viram oportunidades de fazer lançamentos para empresas, elas começaram a direcionar isso aí. Eu vim disso e hoje eu estou no mercado de terceiros, simplesmente. Por que mercado de terceiro? A gente fala que é o primeiro negócio, é quando a empresa vai fazer um lançamento e vende. E ainda não tem nem matrícula, muitas vezes, individualizada já. Porque você está vendendo um prédio, né? Esse prédio ainda não é concebido, ele tem uma ideia de que vai acontecer, e vai acontecer, porque as construtoras, normalmente, que fazem os lançamentos são construtoras com nome, fortes, e que não vão deixar de entregar, e aí monta-se grupos para que vendam esses imóveis. Então, são etapas e jeitos diferentes de trabalhar. Eu sou super fã de imobiliárias que trabalham assim, já trabalhei durante muitos anos, mas hoje já não é mais o meu estilo de trabalhar. Sim. Hoje eu prefiro trabalhar tanto com negócio de terceiros, que é aquela pessoa que já comprou e está passando da mão dela para um outro, né? Ou estoques, muitas vezes de incorporadoras que sobram estoques, e aí aparece a oportunidade da gente fazer uma venda fora do lançamento,
Mas já fiz muito isso e é fantástico. Bacana. E assim, hoje a gente tem o marketing digital como ponto forte. Eu acredito, eu vejo seus vídeos são maravilhosos. Você consegue passar a sua personalidade, você consegue passar a espontaneidade, eu acho muito bacana. E como que você elaborou isso, assim? Como você entendeu esse marketing e como que você visa atingir o seu público-alvo com esse marketing? Como que é a sua mentalidade para trabalhar isso, para conseguir atingir? Eu sempre fui me moldando no meio, né? Se você vê no livro, você fala que no livro eu vou aprendendo e reaprendendo. Uhum. Aquilo que não está dando certo, eu remonto e Exato. faço tentar dar certo. Eu fui um dos primeiros a fazer vídeos imobiliários mostrando casa em Rio Preto. Isso começou há 5 anos atrás, quando eu mudei para o Quinta do Golfe, e ali eu tinha a oportunidade de trabalhar um mercado que estava crescente e quase ninguém fazia vídeos. Eu comecei a assistir alguns vídeos, principalmente americanos, onde as pessoas já faziam isso aí. Eles fazem faz tempo lá, né? Exatamente, era uma coisa natural. Automaticamente eu migrei para isso aí, comecei a fazer, porque, conforme eu disse antes, eu estava no lançamento, né, no primeiro setor, aí passei para o mercado imobiliário de terceiro, e aí eu tinha que fazer acesso às pessoas. O meu Instagram já tinha uma boa visibilidade, falei, vou utilizar daqui para fazer. Não sou o pioneiro, né? Mas sou um dos primeiros, sou um dos precursores aqui de Rio Preto, com certeza. Hoje nós temos muita gente que faz. Mas como que eu uso? Eu trabalho muito por osmose. Então, assim, o que é osmose? O que eu vivo? Como que eu faço? O que acontece? As casas que eu frequento, as pessoas que eu saio, o que eles procuram saber? Então eu tento deixar de uma maneira natural, mas não tentando me fazer natural. Tentando só ser eu. Natural. O que eu faço no meu dia a dia, o que eu apresento, o que eu gostaria de ver se eu fosse naquele imóvel. E às vezes a gente não faz da melhor maneira, mas a gente procura fazer sempre da melhor maneira que a gente consegue, da melhor forma. Cara, eu como um profissional do marketing, eu te dou os parabéns, porque você tá no caminho, cara, e você conseguiu, assim, eu não falo, porque a gente tá sempre numa constante evolução, né? Sim. A gente sempre tá aprendendo, evoluindo e ficando melhor mais. Porque eu tava conversando com a sua assessora lá, aquela muito educada, muito gente boa, e ela tava me contando de você, a gente tava conversando, e eu tava falando com eles, porque tem umas métricas, até vai ser o gancho dessa pergunta agora. Porque hoje o Instagram está sempre em constante evolução. Cada hora muda, até o que eu te falei hoje, o negócio de olhar para a câmera. Sim. Aí o próprio Edmilson, meu produtor lá, ele não sabia que o Instagram aceitava vídeos de 3 minutos. Sim. Eu falei, não, aceita. Só que não entrega. É difícil, né? Entrega mais até 1,30, você consegue impulsionar até 1,30. Exato. E o ideal hoje, assim, para viralizar é 15 segundos, né? Que os caras falam. 15 segundos e o jargão dos 3 primeiros segundos, que é onde você trava a pessoa. Tem todos esses esquemas. E, por exemplo, aí a gente entrou num dilema daquela casa. Aí ele falou, aí o Edmilson falou, cara, mas não sei o quê. Porque o Edmilson, ele é técnico, né? Ele é filmmaker. Aí você viu que ele fica meio relutante algumas coisas que eu dou pra ele. Ele falou, cara, você é o técnico, você tem que saber fazer, só que você tem que me escutar, porque eu sei o que funciona, a gente tem que se integrar. Aí ele tava falando, mas cara, como que faz um vídeo de uma casa dessa, por exemplo? Pra entregar, como que eu vou mostrar essa casa aqui em 1 minuto e meio, não sei o quê. Aí eu falei, você tem que às vezes fazer um geral, assim, mais ou menos, depois você foca nos pontos principais. Uma casa daquela, como que você trabalha ali, por exemplo, os ganchos ali, como que você identifica, o que você identifica os pontos positivos da casa, os pontos que vão ajudar a vender, o diferencial? Eu acredito que um imóvel daquele, como você viu, que tem muitas coisas que o favorecem, sim, é difícil fazer um vídeo só. Sim, exato. Então é melhor que você faça mais de um vídeo. Exato. Num vídeo você desperta desejo, no outro vídeo você desperta segurança, no outro vídeo você desperta qualidade de vida, no outro vídeo você mostra que o dia a dia vai ser muito bom porque a empregada que vai estar servindo a família, ela tem um lugar para dormir ali, caso ela tenha que trabalhar até mais tarde, ela vai ter uma cozinha grande, preparada, os quartos
tem condição de atender a família pelo tamanho, porque os guarda-roupas cabem a quantidade de roupa que a pessoa precisa, porque a sala suporta 12 pessoas sentadas. Se a gente está falando de uma família de 3 filhos, se cada filho levar um amigo para almoçar um final de semana comum e o casal levar um outro casal, você precisa de no mínimo 12 lugares à mesa. Então são várias coisas que a gente vai pegando, identificando e também tentando entender a necessidade. Né? Naquele imóvel ali, por exemplo, eu fiz toda a parte de cenografia dele, eu que decorei e coloquei também a mobília, e a mobília foi toda pensada nisso. Então a gente tem uma mesa para 12 pessoas no dia a dia. Sim. Você tem uma mesa de jantar para 12 pessoas. Você tem um espaço de uma sala de living para pelo menos 24 pessoas. Então a gente precisa entender. E aí depois que a gente consegue entender o que o produto... Porque às vezes pode ser uma casa de 3 suítes que tem um home menor, um living menor. Exato. E aí eu vou pensar, e agora? O que eu vou fazer? Naquela grande eu fiz isso. E na pequena? Na pequena eu vou falar que é a praticidade. Exato. É o dia a dia com quem tem menos tempo de estar aqui. Agora, quem tem muito tempo de estar em casa precisa ter uma piscina grande, precisa ter um fundo de quintal mais amplo. Então são os ganchos que a gente descobre ali na hora. Se eu chegar numa casa do nada e tiver que gravar a casa sem eu ter me preparado, eu vou bater o olho. O que essa casa tem de qualidade? Sim. O que é o melhor? Ah, é a quantidade de quartos? Não, é a garagem que é grande? O que é? Porque às vezes você chega do nada, o cara quer que você grave ali. Na hora, do jeito que for. E tem que fazer, e é importante fazer. Não pode perder tempo. Sim. E eu volto a repetir, melhor o feito do que o perfeito. Exato. Então a gente precisa agir nessas horas. E dá para fazer vídeos bons, sim, pensando... Sim. Rápido ali. E o pessoal, cara, eu vejo que não é uma crítica maldosa, nada disso. Eu acho que é uma crítica construtiva para as pessoas se atentarem a isso que o Fred está falando, porque eu vejo muito material estranho. Não vou falar ruim, porque é estranho. Porque às vezes funciona para a pessoa... Não tem que fazer. Eu incentivo o corretor a fazer mesmo que seja ruim. Exato. Ele não pode ter vergonha da câmera. Exato. A câmera tem que ser parceira dele. Porque a única coisa que eu acho, que eu vejo, que eu falo para você, eu não gostei, é a pessoa tentar fazer uma coisa que fica travado e que fica a falar muito bonito. Eu acho perfeito a maneira que você faz. Eu estava conversando isso com a sua assessora lá, às vezes pode passar uma falhazinha, um engasguezinho, alguma coisinha, mas é o espontâneo que funciona. Aí eu vejo às vezes pessoal, eu acho isso um defeito mais ou menos, eu sou profissional da área, tá gente, tô falando como profissional, porque às vezes você querer ser muito técnico, muito, muito sério, e você não tem a experiência de falar, acaba ficando estranho que você deixa de falar com esse público. Sim, sim. Ele vai passar na hora. Uma coisa que eu não uso muito e a gente vê outros corretores fazendo, e eu acho super legal, as pessoas falam de marcas, falam de produtos, né? Eu sei falar a marca do piso, sei falar a marca do móvel, sei falar, mas tem coisa que a pessoa não quer. Se ela estivesse procurando isso, ela estava numa loja. Exato. Em primeiro momento, isso não é... Eu acho que isso não é a primeira coisa. Eu acho que depois, para um conteúdo mais para frente, é válido. Né? Mas eu acho que você primeiro apresentar, da maneira que você faz, eu acho muito correto. Isso é um complemento depois, é um detalhe, né? Sim, a coisa que a pessoa que está interessada, você pode falar. E o corretor, só uma dica aí que a gente deixa, eu não gosto de ser professor de nada. Não, mas deixa uma dica que você tem propriedade. Não, a ideia do corretor, que a gente tem que ter o corretor, ele tem que conseguir levar o cliente para dentro do imóvel. Sim. Ele tem que levar o cliente. Se ele acha que o cliente tem potencial e gostou, ele tem que levar para dentro do imóvel. Eu sempre falo para os corretores, antes de você levar o cliente para qualquer imóvel, toma um café com ele, conhece a vida dele, entende. Porque na hora que você vai apresentar a casa para ele, você vai apresentar as dores dele. O porquê que aquela casa melhor atende ele. Se ele estava com um problema na outra casa porque estava faltando um quarto, ele vai falar do quarto a mais que tem nessa. Se estava com um problema na outra casa porque a cozinha era pequena, explora o tamanho da cozinha nessa. Então são situações que às vezes os corretores recebem lead na internet, é diferente de um corretor que vende lançamento. O corretor que vende lançamento, ele tem aquilo e acabou. Agora, o corretor que não vende, que não está na época do lançamento, que já está fazendo o terceiro negócio, ele precisa antes fazer uma triagem com o cliente dele, ver a dor do cliente dele e levar na casa certa. Sim. Não ficar passeando, gastando gasolina, perdendo tempo, enche de lead, mas não tem resultado de venda. Não tem resultado. É aquela coisa que a gente conversou antes,
aquele imediatismo, aquela coisa de querer vender, né? Porque é diferente, né? Você vender uma casa, principalmente de alto padrão, do empreendimento, né? É tipo, empreendimento normalmente tá na planta, tem um decorado, e ali sabe, você entende? Assim, Eu entendo completamente, porque o empreendimento, quando você vai vender ele no lançamento, ele é aquilo. Ele é aquilo. Ele tem aquilo. E muitas vezes esse empreendimento já fez um marketing gigante, tiro de bazuca. Vai chegar gente de tudo quanto é tipo ali, que talvez não estava preparado para o produto, mas é aquilo que o produto tem. Agora, num marketing direcionado para o imóvel, normalmente vai vir pessoas que já procuram aquilo. Isso. Só que mesmo assim, é importante que a pessoa faça uma triagem antes. Porque às vezes a pessoa gosta muito do imóvel, só que falta uma garagem, falta um espaço, e às vezes ela não viu no vídeo. Então isso é importante fazer. Exatamente, a empatia que eu falei para você ali, de saber a real necessidade do seu cliente. Com certeza. E, cara, falando agora já de um conteúdo do seu livro, que você fala de oportunidades. Enxergar oportunidades, você vê como uma coisa natural ou algo que pode ser desenvolvido? Que você fala desse tema assim, né? Então fala sobre isso assim, como que é isso? Oportunidade. Como você cria oportunidade? Na verdade, assim, né? Não tem como a gente falar que isso é dom, não, porque você pode aprender tudo nessa vida. Tudo. Todo mundo pode aprender tudo. Mas a oportunidade, ela acontece principalmente para os destemidos. As pessoas que são muito medrosas, as pessoas que têm medo de agir, são as pessoas que vão esperar fazer o perfeito. Isso, espera o momento oportunidade perfeito, não é né? perfeição. Você tem que criar ela. Oportunidade não é perfeição. Chegar num negócio que vai te dar muito dinheiro não precisa ser perfeito. Ele primeiro tem que ser feito. E aí depois você vai descobrindo como que dá para ganhar mais. Corre riscos? Corre risco. Mas a oportunidade é ontem. Sim. A oportunidade é agora. É agora. Se você olhar para o negócio, se você vê alguma dificuldade, corre que não é oportunidade. Mas se você olhar e gostar, de algum jeito você vai resolver o problema. De algum jeito você vai fazer aquilo te dar dinheiro. E oportunidade... Já aconteceu vezes de eu vender o mesmo negócio 3 vezes sem ter recebido nem a primeira ainda. E vender para 3 pessoas diferentes. Né? Mas peraí, quem que vai ficar com o negócio? Quem pagar primeiro. Não, quem pagar primeiro. Mas às vezes é a melhor oportunidade. Sim. Né? E sim, mas como que você vendeu 3 vezes? Você fez algo errado? Não fiz. Eu vendi para você, mas peraí, quem realmente está vendido? Né? Qual que é? Porque às vezes o terceiro... mas... Não, peraí, eu vendi, a pessoa tem que acertar e pagar. Então são situações. Ou você vê uma oportunidade de um negócio muito bom e compra antes, porque senão os outros 2 vão comprar. É isso que eu tô querendo dizer. 3 pessoas podem estar na fila para comprar, mas a oportunidade é para aquele que primeiro finalizar. Primeiro finalizar, organizar a compra e tudo mais. Isso aí eu tô vivendo bastante, porque é isso que eu tô fazendo aqui, cara. Até você tá aqui, é isso. Falei, cara, eu conheço o Fred, vou falar com o Fred, o não a gente já tem, né? Sim. Então eu falei, vamos embora, né? Porque o que mais tem é a gente, às vezes, principalmente no meu meio, que a gente se expõe bastante, eu acho que e você também, não sei se você sentiu isso quando você começou a gravar, tem muita gente que critica. E às vezes são as pessoas mais próximas de você, amigos, né? Então, aí você fica com aquele medo, cara. Você tem que virar e falar, eu vou fazer, e é isso, e vou atrás, e vou batalhar, porque é difícil, né? O mais difícil é ser, né? Ser. Quem tá de fora tem sempre algo para criticar. Sim. Mas o mais difícil é ser. É ser. Quantas pessoas a gente não vê aí que estão lá em cima, explodiram. Você vai ver como a pessoa começou. Como que é essa vida? Quanto difícil que é isso aí? Eu falo para todo mundo isso. Cara, não é fácil. Eu vou te falar bem a verdade. Eu odeio gravar. Faço com espontaneidade, mas eu odeio gravar. Mas você sabe que mas você precisa. Mas eu sei que eu tenho que fazer. Exato. Então, assim, na hora que eu vou fazer, eu encarno um personagem, encaro alguma coisa, mas deixo que esse personagem seja eu. Porque é muito difícil. Nossa, a câmera é difícil. O tempo ali é difícil. Às vezes você não acha a palavra certa pro negócio que você quer falar. Exato. Às vezes tem que ter calma, tem que voltar um pouco atrás, pra como que eu vou fazer. Exato. E às vezes resetar tudo, e às vezes jogar no ar tudo que deu errado. Tudo que deu errado. Porque às vezes tudo que deu errado vai dar bom. Vai dar bom, é a espontaneidade que eu te falo. Exato. Porque a minha mulher... Tem fazendo uma vez
uma aula lá em São Paulo com o Thiago, e ele falou, cara, o melhor vídeo é o primeiro. Também acho. O melhor vídeo é o primeiro. E esse negócio, se tá... você se gravar com a frente do celular, se olhando, não faça. Vira o telefone de costas. Você não vê. Pra você não ver. E já vira e bate no postar. Porque senão você não vai fazer, não vai realizar. Se ficar tentando deixar perfeito, não vai. E a maioria desses vídeos, que nem você falou, que não é uma crítica, mas é uma coisa chata de assistir, é porque a pessoa tentou ser tão certinho, tentou fazer tão redondo bem que não ficou bom. Porque isso só... Engessou. Eu que tenho experiência, eu que cresci dentro de um jornal, meu pai ajudou a fundar, meu pai trabalhava no Diário e meu pai que fez a FM. Então, tipo, de criar minhas lembranças de infância dentro da FM Diário. Que legal. Então, eu cresci com meu pai vendo, então, tipo, eu sei fazer isso muito naturalmente. Pra mim é difícil. Pra mim, às vezes, a gente erra, a gente vai e tal. E pra pessoa que não tem a expertise disso, a naturalidade, é difícil. Mas e ela tem que entender que é só a prática que vai melhorar ela. Então ela tem que fazer. A prática traz a testar, tem que ir, posta, não fica com vergonha, não se intimida, vai que vai e tem que fazer. Aí você vai melhorar. Porque ficar escutando muitas outras vezes te desmotiva. Então tape seus ouvidos em certos momentos e não escute. Às vezes isso é bom. É muito bom escutar as pessoas, é muito bom escutar quem tem experiência, mas às vezes é bom também... Você falou que você veio do rádio, né, cara? O rádio é totalmente ali, on o tempo todo. O cara não tem como voltar. Não, né? Tem que ter a dinâmica. É como ali. se fosse o ao vivo. É ao vivo o tempo todo. E seria muito mais legal mostrar ao vivo, se a gente pudesse só gravar ao vivo, se as pessoas tivessem o tempo todo ali assistindo ao vivo, seria muito mais legal mostrar o imóvel. Seria bem mais legal. É difícil, não é o meio. Tem que ter audiência, ninguém mas é bem isso aí mesmo. Esses tempozinhos que eu tô vendo aqui, eu corto pra fica ficar tranquilo, certinho, Bruno, tá? fica tranquilo. Eu quero pegar bem o seu livro ali. Vamos lá. Deixa eu deixar aqui. E na sua vida, a gente falando tudo isso, oportunidades de criar os momentos, qual foi o momento na sua vida de maior dificuldade que você passou, que você pensou às vezes em desistir, qual foi a maior dificuldade, como você superou ela toda nessa trajetória? Porque eu sei da onde eu tô hoje, as pessoas que eu trabalhei, tudo que eu cheguei, é uma vida, né? Nós já não somos menininhos mais, né? Mas todo mundo passa por isso. Qual foi o momento da sua vida de maior dificuldade nessa sua trajetória no ramo imobiliário, assim que... Eu nunca tive nenhum momento que eu falei que eu vou desistir. Sim, eu nunca teve nenhum momento difícil, assim, que foi uma coisa que... te desmotivasse total. Mas óbvio que quando eu sofro um acidente, né, há um tempo atrás, verdade, eu não... eu sofri um acidente na Indonésia hoje deve estar aí 6, 7 anos, né? Foi antes da pandemia e numa época eu estava em auge, eu tinha vários plantões de lançamento, como a gente falou agora há pouco. Você foi lá para passear, eu estava passeando e sofri um acidente. E aí eu perdi alguns contratos, né? Perdi algumas coisas. Por conta do seu coração. Por conta de eu estar acamado, né? Por conta de eu não conseguir sair. Foi grave assim, cara? Foi bem grave, cara. Foi um acidente bem grave. Eu estava de moto, caí, e aí passou uma SW4 por cima de mim. Aí quebrou minha bacia aí em 4 partes. Foi um momento pesado. Fiquei 30 dias internado lá, volto para cá, fico mais 30 dias internado aqui e 6 meses de cama. E a gente depende de estar ativo para fazer, né? Então, e ainda mais eu, que sou super correria, gosto de atender cliente, gosto de conversar, gosto de estar no meio. E aí eu fui perdendo alguns contratos, só que isso aí me trouxe para outro padrão. Foi quando eu saí. Você saiu, foi quando eu virei a chave. E virou a chave. Porque antes eu viajava muito, corria muito atrás dos empreendimentos, dos lançamentos imobiliários. Aí um amigo meu falou, não, cara, você precisa morar numa casa, você tá morando num apartamento, você tá viajando X mil quilômetros por mês, é uma correria, é uma vida muito louca. Muda de vida. Aí primeiro eu mudei para uma casa, aí depois nessa casa eu consegui entender que eu poderia trabalhar ali. Hoje, praticamente que eu trabalho dentro do condomínio que eu moro. Sim. Atendo muito mais ali os golfes do que outros lugares. Faço vendas em outros lugares, mas o meu foco é mais ali perto de casa. Comigo, assim, só para te contar, assim, num bate-papo, aconteceu uma coisa parecida. Eu trabalhava com a Bruna Viola, né? Eu tava acompanhando ela, tava 3 anos com ela. Só que aí eu tive um momento de depressão.
perdi uns amigos, umas maneiras meio traumáticas e tal. Começou a me desenvolver uma depressão, uma crise de ansiedade, essas coisas. E eu comecei a encanar. Eu só viajava tomando Rivotril. Caramba. Naquela época tava pipocando vários acidentes de ônibus de bandas e tal, de artistas, cara. E a gente viajava muito. Então, eu comecei a encanar de medo de morrer dormindo. Caramba. De bater e morrer dormindo. Tipo, né, a mente e tal. Aí entrou a pandemia, eu tomei uma decisão, até acabei saindo, e foi nisso, é que nem você. Foi uma dificuldade, foi uma coisa que eu passei, sim, foi um momento bem difícil, mas aí foi um processo que me trouxe até hoje. A ter mudado, eu fiquei 20 anos na fotografia, 22 anos trabalhando como fotógrafo, e eu sou formado em jornalismo, publicidade, e aí foi aí que eu falei, não, eu preciso, que nem você falou, eu preciso mudar minha vida, a gente vai querendo mudar as coisas da nossa vida, a gente vai traçando outros caminhos, é a mesma coisa. Então, às vezes, momentos ruins, Não, servem para nos elevar. Servem para nos elevar. Eu brinco referente ao pé na bunda, né? O pé na bunda pode fazer duas coisas, como você, ou te jogar pro chão ou te jogar para frente. Então, às vezes você vai pro bar ou você vai pra academia. Se a pessoa... Depende. Às vezes é um empurrão. Exato. Ele pode ser um empurrão. Então, assim, a gente tem sempre que acreditar que as coisas que Deus coloca no nosso caminho têm um propósito. Tem um propósito. E é na dificuldade que a gente é forjado, né? Ninguém fica bom. Se tudo der certo, tudo for certinho na nossa vida, a gente não evolui. Né? A gente aprende as coisas com a dificuldade. Marinheiro bom só faz mais difícil. Exato. E eu, com tudo que eu passei em vários momentos, eu enxerguei que hoje eu tenho um pensamento a mim. Se eu sair daqui e acontecer a maior tragédia assim comigo, a maior coisa ruim comigo, digo de trabalho, essas paradas, de vida, assim, né, de cotidiano. Hoje, minha mulher até acha engraçado, porque, vamos supor, eu ia fechar um contrato aqui, deu para trás, a pessoa fez comigo aqui e não pagou. Eu não tenho uma reação negativa. Eu tenho uma reação eu vou resolver, tá suave. Sim. Vamos melhorar, vai... Só não dá jeito pra morte. Exato, mas a chave que virou em mim, cara, é que eu não fico mal, não fico triste, eu fico positivo. E as pessoas às vezes não entendem isso. Quando você entende isso, cara, é uma mudança no seu psicológico, pro seu crescimento pessoal. A cabeça, né, a mente, ela trabalha em cima de tudo aquilo que a gente coloca. Né? Eu falo isso no livro aí. Então a gente tem que dividir os nossos obstáculos dia a dia. Só que dentro dos obstáculos a gente tem que ter pensamento positivo para tudo. Sim. Então eu tenho uma meta, você divide essa meta você divide ela por semana e divide ela por dia. Sim. Dentro do dia, o que você tem que fazer? Pode acontecer de uma das coisas que você fez não dar certo. O que você vai fazer com o que não deu certo? Você vai esquecer e vai focar no que deu certo. E amanhã a mesma coisa, positivo. Vou vender. Vai dar certo. Vai dar certo. E tudo assim, e depois que eu desenvolvi essa mentalidade, que foi desenvolvida no fogo, quando eu estava com depressão, é uma coisa que eu reparo que acontece. Sempre quando um negócio está errado comigo, assim, que até eu estar aqui agora, eu tentei uns 2 negócios antes. Tudo que deu errado eu fiz melhor. Sim. Mesmo eu errei o primeiro, falhou, eu comecei o segundo, foi melhor, mas chegou um momento que falhou, aí começo outro que tá mais para frente, sabe? Tipo, isso é pensamento, é confiança, é você ser confiante do seu potencial e do que você faz, cara. Eu acho isso muito bacana. Vamos entrar agora num bloco aqui de vendas do mercado imobiliário. Vai. Agora essa parte aqui eu corto, para eu já começar fazendo a pergunta. Se você pudesse falar hoje um erro, qual que seria o maior erro que você enxerga no mercado imobiliário de quem vende imóveis hoje? Onde você enxerga um erro? Não é que eu quero que você seja professor, eu quero que você, como profissional, pelo seu dia a dia, o que você enxerga como falha? Acho que o maior erro que a pessoa tem quando vai entrar no mercado imobiliário é pensar que aquilo que o outro está fazendo é o que vai dar certo para ele. Né? Óbvio, ela tem que focar em alguma coisa e tem que treinar, aperfeiçoar aquilo. Né? Mas a grande dificuldade que o corretor normalmente tem é porque ele vai para a venda com a necessidade da comissão. E não é essa. Venda é carinho, é amor, é dedicação.
É fazer com que a outra pessoa entenda que você não está ali para ganhar dela alguma coisa. Você está ali para fornecer para ela alguma coisa. Solucionar criar uma condição para que ela possa resolver a necessidade dela. E os corretores não. As pessoas estão ali, tal pessoa fez isso, tal pessoa comprou um relógio, eu vou comprar um relógio também que eu vou atender agora, vai dar certo. O cara está andando de carro importado, é isso. E aí ele vai para a venda na necessidade da barriga dele. Sim. E ele esquece da necessidade do cliente. A necessidade é do cliente, não é dele. Se ele estiver vendendo para ganhar a comissão, ele não vai vender. Ele vai vender o dia que ele estiver vendendo para atender aquela pessoa. Então esse é o grande erro. A pessoa não se prepara, acha que fazendo o que as outras pessoas estão fazendo é igual, vai funcionar, mas não é. Porque ele está indo para vender apenas tentando resolver o problema dele. Mas Sim. o problema quem tem que ter é o cliente. O cliente precisa de solução. Muita gente me procura no mercado hoje, outros corretores. Ontem mesmo, eu te mostro uma mensagem ali. O cara, Fred, ó, você que resolve essas coisas aqui, cara, me ajuda aqui. Tô com o cliente precisa colocar uma casa, precisa colocar um carro, mas eu não consigo achar o produto que atende ele. Não é que ele não acha o produto que atende ele. Ele está querendo resolver um problema do cliente dele. Então ele tem que primeiro entender que a outra ponta, né, que vai estar vendendo algo, tem que saber se aquilo é importante para ele ou não. E o cara não, ele está ali no desespero, e aí ele vai lá, ele abre mão de metade da comissão para dividir comigo. Por mim não tem problema nenhum, eu adoro, eu resolvo o problema dele, vou ganhar. Mas se ele entender, se ele tivesse se preparado, entendido o que o cliente dele realmente quer, ele tinha batido na porta de outros vendedores aí. Pode crer. E eu acho que isso é uma dica que funciona para qualquer ramo, qualquer segmento. E tipo, qualquer segmento também do mercado imobiliário. Tanto acho que para quem vende um MRV, como para você que vende casa de alto padrão. Não muda. Porque se você entender isso para um MRV, por exemplo, para uma coisa... Eu estou jogando bem o extremo. Se você ter esse comportamento, vai dar resultado ali também. Né? O resultado ele é único. Ele é único. Porque assim, não existe produto ruim, produto bom. Porque o MRV, para aquela pessoa que vai comprar ele... É a mesma coisa. É o melhor, que ele consegue. É a mesma coisa que o cara que vai comprar uma casa de milhões... tudo que ele consegue. É a mesma coisa. Então os dois querem a mesma atenção. E a pessoa não entende isso os dois clientes querem a mesma atenção. Exatamente. Não existe diferenciar. Não, porque aqui o cara vai aceitar de qualquer maneira. Não. Resolve o problema dele, que a sua comissão vai ser automática. Trata ele com o mesmo carinho que você gostaria de ser recebido. Exato. Porque eu acho que isso, além de tudo, fideliza o cliente. E, tipo, eu acho que é meio caminho andado para você vender. Só esse comportamento. A melhor venda que tem é a venda de indicação. Isso. O cara que te trouxe vai te indicar. Vai te indicar. Se o cliente vê em você que você vai ajudar ele... Porque no mais baixo padrão assim, de imóveis, você vê muito... ele vai cota com um, cota com o outro, empreendimento com o outro, né? Eu acho que se ele enxergasse, por exemplo, nisso, se ele tivesse essa atenção... mas você mora onde? Seu filho estuda onde? Esse aqui é mais fácil, esse aqui tem mais coisa. Desse essa mesma atenção, eu acho que 50% de uma venda estava fechada para ele. Porque aí o cara vai falar, não, esse corretor aqui é legal, ele tá vendo que eu tô... Então, se esse que eu procurei com ele não dá certo, mas ele disse que ele pode procurar outro para mim. Então, ele não vai deixar o cara e vai procurar com outro, que ele já fala assim, vê o que você vai arrumar para mim, cara. E isso é atenção, é atendimento, né, cara? Sim. É atendimento e entrega. Você entrega um negócio top. Vamos lá. Eu vou ajeitar esse esquema aqui para ficar mais coisa. Vou ver se eu arrumo um teleprompter. Cadê aqui? Tá. A gente falou de criar oportunidades, né? Se isso nasce com a gente que cria. Mas... qual o momento que você decidiu, assim, um momento na sua carreira, que você decidiu fazer algo que você não estava pronto ainda para fazer? Que você ficou pronto fazendo. Cara, acho que entra dia, no lance da criar oportunidade. Eu acho que todo dia, assim. Eu acho que não existe mas tem um negócio específico
Eu acho que não. Não tem um momento, Não tem, né? porque assim, por exemplo, tem alguns momentos marcantes de compras e venda, de negociações que eu fiz, que foram completamente fora da realidade do mercado, mas que eu tive que fazer. Sim. Né? Por exemplo, teve uma casa que eu já estava tentando vender ela 3 vezes para pessoas diferentes, já tinha chegado em vários momentos de quase oficializar a Pode venda, fechar. mas o dono da casa criava problema no final, às vezes não estava disposto, tal. Eu virei para ele um dia e falei: meu amigo, só tem uma pessoa que vai comprar essa casa tua. Ele falou assim: mas quem que é? Eu falei assim: eu. Ele falou: por quê? Porque eu falei: porque eu conheço o teu jeito, eu sei aonde você dá trabalho, eu já conheço os problemas do imóvel, já sei tudo. Agora você não consegue ouvir uma pessoa chegando aqui e falar que teu imóvel está com problema assim, que não consegue te entender, porque teu advogado atrapalha e tal. Eu falei: só tem uma pessoa para comprar, sou eu. Ele falou assim: então compra. Eu fui lá e comprei. E eu tive que fazer isso aí porque o mercado, na hora, não ia mais aceitar o imóvel dele. Aham. E eu sabia que era uma oportunidade, né? Porque eu sabia o valor que ele já tinha chego para outros compradores. Então, eu acho que todos os dias a gente tem dificuldades. Todos os dias a gente tem dificuldades. O que a gente não pode é fazer com que a dificuldade trave a gente. Trave a gente. Se nós olhar para a dificuldade e amanhã eu resolvo esse problema, não vai resolver. Ou achar que não é capaz, né? Mas eu achar que não é capaz é um pouco de confiança e autoconfiança da pessoa. Da pessoa, né? Mas assim, se ela pensar dessa maneira, ela já não vai fazer mais nada, Aham. né? Então, não pode deixar para depois. Deixou para depois, Pois, não resolve. Foi o que eu fiz com você, praticamente. Ele deu a ideia da gente gravar algo lá na casa dele e tal. Eu topei na hora. E aí depois você viu como que Eu resolveu. fui fazer, cara. E fizemos top. Foi legal, foi show. Foi show, é isso aí mesmo. Vamos lá. Cadê? Tá. Depois um hábito mais simples. Primeiro passo. Como que você definiria o primeiro passo para quem está travado na área, para quem não consegue evoluir ali, para Para quem tá travado na parte de vender ou para quem tá travado na parte de fazer vídeo? De vender. De vender. De vender. Para quem está ali estagnado naquele esquema de capturar um monte de lead que muitas das vezes não é qualificado, não tem nenhuma métrica, porque não tem um marketing bom atrás, não tem uma qualificação decente. Aí o cara pega 50 leads e fica naquela sinuca de bico ali, naquele negócio que não sai daquilo. Conheça o próximo cliente. Faça amizade. Crie network com o seu cliente. Isso vale para todos os... Vale para todos. Então assim, eu não estou vendendo, mas peraí, quantos desses clientes você ligou no dia do aniversário? Qual desses clientes que você perguntou se a mãe dele estava melhor? Mas eu não sei se a mãe dele estava ruim. Você não perguntou. Você sabe quantos filhos ele tem? Você sabe se você está precisando de ajuda, de alguma coisa? Como que você ajudou alguém? Uhum. Só vai vender a partir do dia que você ajudar alguém. Então, assim, descobre a dificuldade do cliente que você vai vender. Cria conexão, né? Cria conexão. A palavra conexão é perfeita para isso. Criou conexão, você tomou um café, descobriu se ele está com algum problema na casa dele, sabe? Sempre manter um contato, né? Sempre estar presente, né? Assim. Existem inúmeros corretores bons na cidade. Existem inúmeros corretores ruins. Só que às vezes o corretor ruim tem network, tem amizade, ele vai vender. Vai vender. Né? Tem corretor com muita propriedade para falar que é bom, tem corretor que sabe explicar uma casa 10 vezes melhor que eu, mas ele tem afinidade, ele criou laço, ele fala com calma com a pessoa. Como é que está o dia a dia ali dele, o tato dele na hora de atender esse cliente? Exato, isso melhora tudo, né? Cara, esse corte ficou perfeito. Ficou bacana. Aí peguei. Tá. Vamos lá, deixa eu começar do zero aqui, né? O que você diria que é um hábito seu comum, uma coisa simples que você mudou, né, nessa estrutura, um hábito comum, assim, que mais te deu resultado dentro dessa sua área? Você consegue identificar uma coisa que a gente pode mudar
às vezes, no nosso dia a dia, no dia a dia de um corretor, uma atitude, um hábito que pode mudar, que seja bem simples e comum, mas que dá um resultado legal? Uma coisa muito prática, né? Aparência, né? Não que eu nunca tenha me cuidado, eu sempre me cuidei, mas você está bem treinado, está com aparência boa, está disposto, chegar feliz, isso muda completamente o jogo, tá? Então, uma dica que eu tenho para você, corretor, se cuide. Cuida da tua aparência, mas cuidar da aparência não significa usar roupa de marca. Cuidar da aparência significa estar com a roupa alinhada, estar com o sapato ou com o tênis certo no lugar certo, tá treinado. Cara, academia, vamos lá, vamos perder um quilo, vamos... A pessoa... Passar uma imagem saudável, né? É passar uma imagem segura. Segura. A pessoa não quer ser atendida ou recebida por alguém que demonstra que está relaxado, né? Uhum. E eu relaxado não significa ser marombado, ser magro, ser roupa Cara de demais. cara. Não, é esforçado, sabe? A pessoa se preparar, se cuidar, acordar e ir de uma maneira organizada para onde ela vai. Tá de bem com a vida ali. Tá de bem com a vida. Deixar os problemas em casa. Então, quando você me vezes, pergunta o que é meu hábito, eu acho que meu hábito é me cuidar, sabe? Procurar fazer um esporte, procurar fazer um uso de algo que me faça bem. Não adianta também se vestir para os outros, tá? Você tem que se vestir para você também. Ter a sua personalidade e ser ter você. personalidade. Mas entender onde que eu vou. Nesse lugar, dá para eu ir assim? Não, não dá. Eu tenho que trocar de roupa? Troque, entendeu? Como que eu vou chegar? Pô, eu não posso ainda ter um carrão para atender ao alto padrão? Pode sim. Você não precisa ser melhor que a pessoa. Sim. Mas vai com o teu carro limpo. Se você precisar colocar o cliente dentro do carro, você vai... Ele tá com condição de você apresentar um lote para ele, levar ele num lugar. Né? Não precisa ser nada diferente. Mas que seja com cuidado. E seja de verdade, né? Porque tem uma piada que rola no meio dos corretores que é assim que você tira o Cresce, você ganha uma calça... calça curta. A calça curta e um sapatênis, né? Acontece muito. Se for o seu estilo, você não, tá bem eu, com por isso, exemplo, tem dias que eu uso, tem dias que eu uso calça mais larga. Mas tem umas horas que a gente vê uns caras com 4 dedos pra cima da canela. E é diferenciado isso aí. Nossa, legal essa pergunta aqui. Mas acho que você já respondeu ela sobre o acidente da Indonésia. Tá. Tá. Você citou até lá na hora que a gente estava na sua casa que você perdeu sua irmã e tal. Como você transformou essa dor em crescimento? Você já teve essa análise? Como você transforma uma dor em crescimento? Como você ressignificou sua vida nesse momento? O que isso te trouxe de crescimento pessoal? Porque, assim, eu imagino, é uma dor que acho que não é imensurável. Eu tenho 2 irmãs, eu acho que eu nem imagino isso. Mas como que você transforma essa dor? Que eu tô citando isso porque eu creio que foi deve ter sido um dos momentos mais difíceis, né? Eu acho que isso não tem... O problema mais difícil da vida é o problema que você enfrenta agora. Não existe nenhum problema maior que o de agora. Se passou, tá resolvido. Isso não é frieza. Sim. E não é que eu sou frio. Eu não tô falando que o problema não existe. O problema vai continuar existindo. Mas o problema de agora é o pior e o de amanhã vai ser pior que o de hoje. Só existe um jeito da gente passar por problemas. Resolvendo os problemas. Aceitando os problemas. Encarando, né? Encarando os problemas. Então, tirar uma lição de uma dor, né? Nós comentamos, né? Eu tive a perca da minha irmã, que foi uma tragédia para minha família, abalou meu pai, minha mãe, atrapalhou, com certeza, em algumas coisas que poderiam ter sido diferentes da minha vida. Mas eu nunca liguei para o que atrapalhou. Foi ruim perder meu pai e minha mãe por anos sem felicidade. Mas foi muito bom quando eu vi a felicidade neles. Então, eu não olho para problema. Porque o problema existe. Eu tento resolver. E o que não dá para resolver, a gente não resolve. Mas encara, né? Encara, aceita, lida com ele. E acredita. Tem alguém maior que olha por nós. Sim. Deus está do nosso lado, não é à toa. E não é à toa que a maioria fala sobre isso.
Se fosse a minoria, poderíamos contestar. Mas meu pai sempre me ensinou que o que mais de um fala, o que a maioria está falando, provavelmente é mais certo. E a gente tem que confiar que existe uma força maior. Não sei qual que é a religião de quem está nos ouvindo, mas existe uma força maior. Ela tem que crer em alguma coisa. Então, quando a gente tem dor, só tem alguém que supera. Só tem uma coisa que faz com que a gente resolva a dor. Com certeza é Deus. Com certeza é uma força maior. Então, como superar um problema? Primeiro tentando resolver. Não botando numa gaveta e deixando para trás. Primeiro tentando resolver. Mas tentando resolver de uma maneira saudável. Sem arranjar outro. Sem criar mais uma briga. Problema para a morte, você resolve? Não, você reza. Você acredita que tem porquê e que outras coisas melhores vão acontecer. Falou e disse. Concordo plenamente com isso daí. Vamos lá. Tamo perto já do... Eu tomei outra garrafa, daqui a pouco tô mijando nas calças. Agora sim, uma pergunta bem legal. Como que você... Que dica você daria, assim, que orientação, mais ou menos, no seu pensamento você daria para uma pessoa que entende o que tem que ser feito, que o network é importante, mas ela não é conhecida. Ela não é, que nem eu e você, a gente estudou no Santo André, a gente teve várias... dependeu da gente, dependeu da nossa educação, do nosso carisma, né, de conseguir estabelecer relações, conexões ali, mas a pessoa não é conhecida, ela não teve as oportunidades ali que a gente teve de ambientes, então ela não é conhecida. Como que ela inicia? Como você falaria para uma pessoa? Ela vai ter que criar situações. Ok? Ela vai para a internet com muita mídia, ela vai colocar um outdoor. A mídia nunca é demais. Sim. Todo marketing nunca é demais. Só que ela vai ter que criar situações trazendo para que as pessoas venham para o lado dela. Ela vai ter que criar situações onde ela vai encontrar com as pessoas. O que ela está procurando? Ela está procurando vender alto padrão? Ela vai jogar golfe, ela vai jogar tênis. Né? Ah, não. Ela está procurando vender imóveis de um ticket de 300, 500, não sei. Vai jogar futebol. Né? Mas aonde? Num clube. Ela tem que estar em lugares com mais gente. Tem que identificar ela tem que identificar o público. Saber, né? Primeira coisa, identifica o público que ela quer atingir. E aí ela vai procurar o que aquelas pessoas estão fazendo. É um jeito mais fácil. E não erra. E não tem como errar. Né? Mas sempre mantendo, óbvio, o jeito da pessoa, sem querer. Não adianta nada ela chegar num lugar... Né? Ser forçado. Chegar no lugar, tentar ser o bacanão de tudo, depois as pessoas verem que ele não é aquilo. Né? Eu acho isso muito um tiro no pé, porque para mim, eu acho que a melhor uma coisa que eu sempre aprendi muito é sempre ter humildade, assim. Você nunca... o natural, se você não precisa provar. O natural vem demais. O natural vem demais. Então, se você chega num lugar, seja você, de qualquer jeito. Entendeu? Do jeito que você é, aquilo que você faz, o como você faz. Cria um relacionamento real. Não se mostra, porque a gente percebe quando uma pessoa tá forçando e tá por interesse. Tá forçando né? a barra. Vai e bota isso dentro da sua rotina ali, né? Cria relacionamentos. Eu acho que é bem por aí hoje mesmo. Vamos lá. Bom, a gente já é 6 horas, né? Tá. Isso. Vamos para a gente entrar aqui na fase final. Resuma, como você resumiria o seu livro em uma frase? Nossa, em uma frase? Vai, bota você no fundo, irmão. Falei pra você. No livro tem umas 10 frases boas. Mas aí pensa, como que você resumiria isso tudo? Eu acho que eu vou resumir na frase que eu mais falei aqui durante o podcast. Não perca tempo tentando fazer perfeito. Faça. É melhor o feito do que o perfeito. Comece. Né? Comece. Dê o primeiro passo. Não vai adiantar nada você esperar o amanhã. O amanhã já foi. Já era. Não vai chegar se você não começou. Então precisa agir. Não importa no que você vai começar. Seja no mundo imobiliário, seja no mundo de apresentador, como você está aqui agora. Não importa o que é. Se a pessoa não der o primeiro passo, não fazer, ele não vai chegar lá. Não vai chegar. Começa só com o jeito. Só tem um jeito para chegar no 10. É passando pelo 1, pelo 2, pelo 3. Exato. É o único jeito.
Então, haja, faça. Ah, mas não tô pronto. Quem disse que você não tá pronto? Você vai Quem que tá ficar. te julgando? Exato. Você vai melhorar. Ah, mas eu não sei fazer ainda direito. Aprende, fazendo. Não, e pode ser que você Né? não aprenda nunca a fazer direito. E pode ser que você faça tudo errado e dê certo. O Garrincha tinha as pernas tortas e era um craque. Então, assim, só vai chegar no resultado quem começar. Exato, o processo ensina muito a gente. Então, já que você quer uma frase, a frase é essa. Melhor o feito do que perfeito. Exato, muito boa. Mais 3 perguntinhas aqui. Vamos lá. Um conselho, quero que você pense, que conselho você daria hoje para uma pessoa, o ramo imobiliário, corretor, né? Tem as piadinhas, e eu sou meio excêntrico, eu te falei, então eu sempre falo as piadinhas. Que, né, como é que é? Morre um corretor, nasce 5, né? Um negócio assim. Igual a erva daninha, você tira uma, vem... Porque é um mercado promissor, é um mercado que é de fácil oportunidade de se qualificar para entrar, se você vai dar certo ou não, aí é com você. Mas é uma maneira muito, muito próspera de quem quer mudar de vida, né? Com certeza. Na realidade do nosso país, isso eu acho muito bom, né? Mas no final a peneira acaba separando. Que conselho que você daria para quem está pensando hoje em começar do zero no ramo imobiliário? Além de fazer o Cresce. Mas que você... Fred Tonelli, o que você falaria? Se fosse começar... Fred, eu vou começar agora. Que conselho você me dá? Eu acho que a escolha para virar corretor não é simplesmente assim, eu tenho um network muito grande, meu pai tem muitos imóveis, né? É saber se a pessoa está preparada para ouvir não. Então, o melhor conselho que eu dou para o corretor que quer começar é saiba ouvir não. Saiba convidar uma pessoa para ver um imóvel, a pessoa falar não. Saiba passar um preço e a pessoa falar que está caro. Aprenda que o não faz parte do sucesso. E acho que você ouve mais não do que sim, né? Todos ouvimos mais não do que sim. Todo mundo, é verdade, na vida. O não vem antes que o sim. Sim. Sempre. Aí vai da pessoa conseguir ter estômago para isso. Então, corretor, se você está querendo, se você ainda não é corretor e quer virar corretor, aceite que o não vai vir primeiro. Perfeito. Vamos lá. Tá. Fred Tonelli, hoje você já é consagrado, assim, né? Tipo, você já tem o seu nome muito forte e fruto do seu trabalho, de todo o processo que a gente está contando aqui, de onde você começou, de onde veio, tudo que você enfrentou. Hoje, o que você busca conquistar? Porque a gente às vezes chega num ponto que a gente planejou, que nem eu comecei fazendo meu podcast com meu celular, gravando na casa das pessoas que eu ia entrevistar, com a minha mulher filmando. Foi aquele lance, eu não esperei a oportunidade, eu fui fazer com o que eu tinha, do melhor jeito que eu tinha. Aí eu fui, hoje eu tô aqui, agora tem outras metas pra gente... Hoje, como você definiria seu futuro profissional? Qual que é uma meta? Qual que é uma meta que você traça hoje? Não tem uma meta financeira, não imagino um número. Sim. Imagino que isso aí pode acontecer. De realização mais profissional. Sim. E hoje o meu prazer... Dinheiro é consequência. Exatamente. E hoje o meu prazer é transformar negócios difíceis em negócios fáceis e conseguir atender aquele que me procura da melhor maneira, do jeito, entregar para ele o produto que era o sonho dele. Essa é a minha meta, todos os dias eu acordo para isso, né? Por isso as pessoas falam muito, nossa, tá difícil, tem um negócio aqui que tá enroscado, vamos ligar pro Fred lá que ele vai ter alguma ideia, vai pensar em alguma coisa. Então eu tenho esse prazer de desenvolver, né? Você pode falar que hoje você ama o que você faz. Eu amo o que eu faço, com certeza. Isso é importante, se as pessoas soubessem o tanto que isso influencia no seu sucesso, porque as pessoas às vezes traçam, né, um objetivo profissional pelo que dá mais dinheiro, pelo que está fazendo, e a pessoa odeia aquilo que ela está fazendo. Minha mulher está estudando para medicina. E aí, antes da gente morar junto, né, ela tinha um apartamento dela, e agora, depois de um tempo já morando junto, ela decidiu realmente que vai passar o apartamento dela para frente.
E ela tem lá o ar-condicionado, tem lá as coisas, ela queria passar o apartamento mobiliadinho. E aí ela, em 2 dias, conversando com as amigas, e uma negocia, a outra quer não sei o quê, outra quer não sei o quê, ela falou assim, amor, como é que você dá conta? A pessoa combina e descombina. A pessoa fala pra você uma coisa e fala outra. Então, assim, ou a gente gosta muito de vender, ou cai fora desse ramo. Cai fora, porque senão não vai. Porque não vai. Você vai desistir. Pra finalizar... Vai. E agora sim, para finalizar todo esse papo nosso de uma tarde inteira muito bacana, eu acho que eu te conheci mais hoje um dia do que na época que eu estudei com você. Com certeza. E gostei, mano. Você é um cara, puta, eu já admirava acompanhando a sua história e hoje eu agora admiro muito mais. Se fosse para você definir hoje, qual que é o maior fruto de toda a sua trajetória profissional no mercado imobiliário, do seu nome que você construiu, que é fruto do seu trabalho, tudo que a gente conversou aqui, dessa excelência de serviço que você presta, dessa atenção, dessa humanização que você trouxe para isso, que isso é, na minha visão, é o mais importante, e você conseguiu fazer isso com excelência. Qual que é o maior fruto hoje do Fred Tonelli? Qual que é aquela coisa que você olha assim para trás até agora, hoje assim no espelho, e fala, cara, que legal que eu consegui isso aqui, que eu com certeza é nunca ter feito nada que prejudicasse ninguém. Nunca ter vendido algo que não fosse ser bom, nunca ter colocado um cliente em fria, e sempre ter conseguido resolver aquilo que eu me propus a fazer. E isso me deu a condição de ajudar muitas outras pessoas. Deu a condição de trazer para a minha vida, né, a possibilidade de esticar o braço para outras pessoas. Então, o que mais me deixa feliz nisso tudo é saber que eu sempre pude beneficiar e não prejudicar. Você realizou. E é muito satisfatório, realizar né, sonhos cara? das pessoas, realizando os meus ao mesmo tempo. Exato. Eu acho que independente se você trabalha com MRV ou com uma casa de 12 milhões, eu falei para você no início. É o sonho da pessoa. Eu vendia lote popular de partir de 30 mil reais, exato, e eu era feliz demais. Sim, você enxerga. Ganhava 50 reais por lote. Cara, era 50 conto? 50 conto. Cara, e hoje a gente ganha aí rapaz, comissões... você tem que vender um condomínio. Não, hoje a gente ganha comissões acima de 500 mil, às vezes numa negociação. Então eu comecei lá de trás, com 50, cheguei até aqui. São mais de 20 anos de história. E dentro desses 20 anos de história, eu nunca tive que prejudicar ninguém para poder... Pelo contrário, né? Sempre que eu enxergo que isso é verdadeiro em você, eu vejo no teu olho que você gosta, que você faz, e que esse atendimento que você faz desde aquela época é verdadeiro. Sim. Você enxerga sem preconceitos de classes. Você enxerga o sonho da pessoa, a realização que é para a pessoa conseguir conquistar o Tem um negócio que eu gosto muito de fazer, é falar para a pessoa o seguinte: se não for bom para você daqui a um tempo, eu compro de você pelo mesmo preço. Eu falo isso. Eu falei isso. Eu adoro falar isso, que se eu estiver te vendendo algo que você não vai ganhar dinheiro, eu compro de volta. Eu te compro de volta. Tem que ter peito, hein? Para ter esse peito, tem que ter muita confiança e amor no que faz, cara. Fazer direito. Tenho isso daí. Eu tenho. E fazer direito, saber que você vai entregar. Quando eu fecho contratos com clientes, cara, pra você ter ideia de gestão, meu primeiro contrato, a primeira coisa que eu falo é assim, eu preciso de 3 meses para te mostrar um resultado. Então a gente vai fechar um contrato de 3 meses. Se daqui 3 meses você olhar e não tiver tido resultado, a gente não renova, tá tranquilo. Tá certo. Aí quando eu preciso me impor mais ainda, eu falo, se você quiser eu te devolvo o dinheiro ainda, se achar que foi mal gasto. É isso aí. Porque às vezes as pessoas falam que isso às vezes é uma arrogância, uma prepotência, ou tem gente, já ouvi falar que isso às vezes é até uma intimidação de um certo ponto, que é você querer impor. Tudo. Eu falo, não, cara, eu sei que daqui 3 meses eu vou botar aqui na mesa os números, as coisas, a gente vai analisar métricas, números, todos, tanto de views, de tudo, como de faturamento, como de venda, a gente vai analisar aqui, você vai ver que deu certo, você vai fechar o anual comigo. Acabou. E nunca tive um que não renovou. Nunca fiquei sem entregar. Às vezes, não um resultado, às vezes, tão grande, mas, mas nunca nenhum. Não, é nunca, isso aí. Nunca. É confiança. É fazer confiança. A gente é preparado, a gente ama o que faz, a gente estuda, a gente se dedica, a gente tá sempre conferindo o que está acontecendo, sempre evoluindo. Não tem erro. A gente se preparar, é isso que eu quero dizer, né? Todo mundo tem essa capacidade de se preparar, independente do que faça, não é não? Concordo 100%. Fred,
muito obrigado pela oportunidade de ter você aqui. Agradeço mostrando também o convite. todo esse conhecimento, tá? E estamos de portas abertas sempre. Muito obrigado. Tá de parabéns pelo trabalho. E vamos fazer mais aí. Obrigado. Vamos, Valeu. cara. Vamos. Eu vou trazer você para mim ainda. Obrigado. É isso.